Concedo a palavra ao senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, por 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, nobre senador João Alberto, senhores senadores e senhoras senadoras, eu assumo a tribuna para abordar um tema que se multiplica vertiginosamente no Brasil e no mundo, os atentados e os crimes praticados através da internet. Faz necessário a repressão imediata desses crimes, sem prejuízo da liberdade de acesso e uso democrático e livre do conteúdo existente na rede mundial de computadores. Sem uma legislação adequada e mais rígida, e nós temos o marco civil da internet, mas há que se acrescentar mais algo para que se possa investigar com mais celeridade, nós vamos continuar passando por essas dificuldades, as agressões anônimas, às vezes, de que o agressor não se apresenta covardemente, não se apresenta e se esconde por trás da internet. Recentemente, num projeto que tramita aqui no Senado, do Revalida para os médicos formados em outros países, que precisam fazer o Revalida, eu, como relator, achei que esses médicos deveriam fazer 2 anos de residência no país onde se formam, até aqui no Brasil. E fiz no sentimento de, como ex-professor da Universidade Federal da Bahia, da cadeira de ortopedia e traumatologia, treinar mais esses profissionais para um atendimento de melhor qualidade para o usuário do Sistema Único de Saúde ou dos hospitais privados. Pois bem, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu fui vítima das mais torpes agressões que eu nunca tinha passado em minha vida pela internet, de palavras de baixo calão e, inclusive, agressão de morte por uma milícia formada para me agredir aqui dentro do Senado Federal. Claro que não tive absolutamente nenhum receio, não porque tenha mais ou menos coragem que os outros, até porque no sertão da Bahia se fala de que quem faz não diz que fala, vai lá e faz. Então não era por isso, mas é porque aconteceu outros casos com outras pessoas de uma maneira mais dura, mais agressiva e da qualidade pior que pode existir, que é a discriminação racial entre pessoas seres humanos que podem ter cor branca ou negra ou amarela, mas que tem que ter o respeito. E eu deploro completamente isso. O crime de racismo deve ser punido com mais alto rigor. E vejo que pela internet ele se proliferou demais. Recentemente nós vimos uma agressão, um crime de racismo contra uma apresentadora da Globo, a Maria Júlia, que dá o Tempo. Agora, a atriz Thaís Araújo, também da Globo, agredida pela internet, crime de racismo, esposa, inclusive, de um grande baiano, um grande ator, Lázaro Ramos. Eu não conheço o casal, mas admiro o profissionalismo de ambos nas suas novelas, nos filmes em que já assisti. E deixo aqui o meu aplauso e a minha solidariedade com ambos. Uma coisa que nós não tínhamos como aceitar e deixar que passasse sem que o Senado pudesse fazer aqui uma solidariedade e repudiar essa ação, me perdoe a expressão, nojenta de um ser humano contra o outro. Um absurdo. No futebol, isso é na Europa, é no exterior, que acontece muito, inclusive com brasileiros renomados. Poucos dias atrás, contra o jogador do São Paulo, o Michel Bastos, um ótimo lateral esquerdo, que inclusive serviu à seleção brasileira de futebol, o goleiro do Santos, não porque eu seja santista, eu sou santista, e entre as pessoas que eu mais admiro no mundo e no Brasil, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Tenho uma admiração fantástica pelo atleta, pelo homem, pelo exemplo de atleta que foi
que nunca se submeteu a fazer uma propaganda de cigarro, de bebida, preservando e elevando, talvez o brasileiro que mais divulgou o nome do Brasil no exterior, o Pelé, um exemplo de homem, de atleta, e que eu tenho uma grande admiração. Então, essas coisas todas que eu venho observando, eu digo que o Senado, eu quero até propor, que o Senado faça uma moção de solidariedade a esses brasileiros que vieram aqui para o Brasil, da África, mas trouxeram uma contribuição muito grande para o Brasil, sobretudo no meu estado da Bahia, onde grande parte da população, a população de Salvador, mais de 80% tem descendência africana, são afrodescendentes, pessoas que contribuem demais em todas as partes, em todas as atividades, nas artes, na música, no trabalho intelectual, na escola, na medicina. Tantos e quantos colegas, quando eu me formei em 72, eram negros e eram ótimos profissionais, decentes, éticos, inclusive de uma convivência, de um bom humor, uma capacidade de conviver muito bem com todos que conviviam conosco na universidade. E lembrando aqui o grande, talvez o maior escritor, senador Paulo Paim, da história do Brasil, um dos maiores, Jorge Amado, certa feita, ele, para rebater um desses que se achavam arianos e diferenciados, ele entrou com uma coisa que eu acho lapidar em torno de Bahia. Ele disse ao cidadão de muito poder: olha, cala a tua boca, porque na Bahia só tem branco o cônsul da Suécia. Todos nós temos origem negra e cabocla dos índios, que foram os primeiros moradores aqui do Brasil. Portanto, eu quero prestar solidariedade, mas vou consultar os meus colegas para fazer uma moção de solidariedade subscrita pelos senadores para dizer, não só da solidariedade, mas repudiar essa ação, que é uma ação que eu considero que não deve existir no nosso país. Senador parte ao senador Paulo Paim. Quero cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência, negro não é. Mas é importante aqui, não é ser negro, ser branco, se é índio, é japonês, se é americano, enfim. Importante é a causa que Vossa Excelência defende, que é combater todo tipo de preconceito. E aí, nesse caso específico, que Vossa Excelência lembra, tanto do Lázaro como da Thaís, lembro do Tinga, jogador do Inter, de Porto Alegre, do Tinga. Diversos Gaúcho, jogadores nossos no exterior, crimes de racismo de forma ostensiva no estádio de futebol e pela internet. A internet é coisa, para mim, de covarde mesmo. De covarde. Porque aquele outro malandro, equivocado e atrasado e ignorante, ele às vezes ofende o camarada ali na beira do campo e tal. Mas aquele que faz pela internet, ele se esconde atrás do computador e acha que é dono do mundo. Acho que ele pode dizer o que ele bem entender para quem quiser e vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar. Não. Eu quero cumprimentar vocês pelas mudanças na legislação, no marco civil da internet e aumentando as penas para o crime de racismo. Vossa Excelência, ao ir à tribuna, dá um exemplo que deveria ser seguido nesse país por todos os homens e mulheres de bem. Ter a conduta de Vossa Excelência, inclusive, sendo corajoso e firme e mostrando para eles que Vossa Excelência foi muito feliz. Ninguém aqui é mais valente do que ninguém, claro. Mas também não vem esses covardes achar que eles vão dizer para as pessoas o que bem entenderem atrás de um computador e vai ficar por isso mesmo. Quem diz o que não deve, ouve o que não quer. Parabéns a Vossa Excelência, sou seu companheiro nessa jornada. Incorporo com prazer a paz de Vossa Excelência no meu pronunciamento. Realmente é uma ação, um sintoma de covardia se esconder atrás do computador para agredir as pessoas, sobretudo nessa situação da discriminação racial, que é uma coisa abominável, que eu sempre abominei isso, inclusive porque convivi a vida inteira na Bahia com grandes amigos meus que me ensinaram muita sabedoria de viver, de conviver com as pessoas, de ouvir as razões das pessoas, de respeitar as pessoas, humildes, até com mais respeito. Eu sempre digo, com os grandes, com altivez, com os mais simples, com determinação,
com humildade, com simplicidade, para uma boa convivência. E, atualmente, um instante só, senador, atualmente há uma enorme dificuldade, senador Paulo Paim e senador Telmário, de se cumprir as determinações judiciais. Uma grande de conexão e de aplicações de internet, sobretudo no exterior, que não mantém o funcionamento de departamentos técnicos e sua representação do Brasil, afetando gravemente a soberania nacional. Afeta a soberania nacional e a aplicação célere da legislação do nosso país. As situações mais comuns ocorrem nos casos de apurações que envolvam contascondomínio.com, de empresas como Hotmail e Gmail, as que alegam ser necessário remeter ao exterior a ordem judicial. Imagine só, remeter ao exterior a ordem judicial para se apurar e efetivar a interceptação dessas apurações, dessas agressões, tornando inócua a ordem judicial de acordo com a Lei 92/96 de 1996. Então, para acabar com essa situação, eu vou apresentar umas emendas ao Marco Civil da Internet. Senador, peço a Vossa Excelência que me permita mais um tempo, que inclusive vou ceder uma parte ao senador Telmário, que é mais ou menos isso. Delegado de polícia, o Ministério Público poderão requisitar a qualquer provedor de conexão e de aplicações de internet ou administrador do sistema autônomo as informações cadastrais relativas ao específico endereço de protocolo de internet. O outro, requerimento de informações cadastrais relativas ao específico endereço de protocolo de internet só será formulado se presentes fundados indícios de ocorrência do crime e quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. As autoridades requisitantes tomarão todas as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e a preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, sob pena de responsabilidade administrativa e criminal. Os relatórios de diligências produzidos a partir das informações cadastrais fornecidas nas investigações de que trata essa lei serão processados em autos apartados ao inquérito policial ou procedimento investigatório e lacrados contendo o pedido de requisição original e todos os documentos gerados na investigação, sendo permitido seu acesso ao advogado do interessado mediante requerimento formulado à autoridade responsável pela investigação. O outro, a qualquer momento, o de ofício mediante solicitação do investigado, o juiz poderá motivadamente requisitar ao delegado de polícia ou Ministério Público a remessa dos documentos e os autos apartados que tenham relação com as investigações de que trata essa lei. Não será permitido ao responsável pela investigação fornecer quaisquer informações, direto ou indiretamente, a terceiros ou a órgão de comunicação social que tenham relação com as informações cadastrais ou registro de conexão e de acesso a aplicações de internet utilizadas em investigações de que trata essa lei, sob pena de responsabilização nos termos da legislação pertinente. Os provedores de conexão e de aplicação de internet que exerçam atividades para qualquer fim previsto nessa lei deverão manter departamento técnico em funcionamento integral para atendimento às requisições judiciais, medidas cautelares de persecução penal. Ou seja, para não ter que pedir lá no exterior as informações da agressão praticada aqui no nosso país. Isso fere a soberania nacional, não é mais permitido. Eu vou para que amanhã esses covardes que se escondem, como disse o senador Paulo Paim, atrás de um computador, não agredir com o crime de racismo que é abominável no nosso país e em qualquer parte do mundo. Com a parte do senador Telmário Mota. Senador Otto Alencar, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência e não poderia sair de outras mãos, senão de uma pessoa como Vossa Excelência. Excelência, eu conheço, morei na Bahia há 14 anos, é um estado que eu amo de muito coração, que foi onde eu encontrei
a oportunidade de cursar o nível superior, que no meu estado não tinha. E ali aprendi a gostar e amar aquela terra e principalmente aquele povo. E Vossa Excelência, que foi secretário, professor universitário, foi conselheiro do Tribunal de Contas, foi governador, foi deputado. Vossa Excelência tem toda uma história, uma credibilidade, sobretudo essa responsabilidade e esse sentimento. Vossa Excelência aqui, mais do que buscando, fazendo dessa casa que é o nosso papel, buscar regulamentar as codificações do Estado, das leis, Vossa Excelência vai mais profundo, usa aqui um verdadeiro sentimento, porque sem nenhuma dúvida o povo baiano não existe esse sentimento naquela terra tão amada, tão querida. E Vossa Excelência que conviveu com negro, com branco, com índio, com todas as raças, Vossa Excelência sabe da importância dessa igualdade. Então, quero parabenizar o senador Otto Alencar por essa grande iniciativa e eu quero ter a honra de participar com Vossa Excelência nessa construção desse instrumento legal que vai impedir, né, essas barbaridades, principalmente que esses covardes, mais do que isso, às vezes não só por trás de um computador, mas eles usam fakes, que são perfis falsos, para denigrir, exatamente, atingir ou macular ou, sobretudo, discriminar as pessoas. Parabéns, senador. Pois é, eu agradeço, incorporo a paz de Vossa Excelência no meu pronunciamento, ao nosso pronunciamento. Quero agradecer ao presidente, o senador Elmano Ferri, pela tolerância e dizer que vamos tomar as providências. E o Senado, o Congresso Nacional, precisa agir para inibir, para cessar de uma vez por todas esse crime covarde que se pratica no anonimato contra as pessoas que trabalham, profissionais da mais alta decência, como são aqueles aqui que eu me referi aqui. Muito obrigado.